microfone abriu. Boa noite, está começando mais um Batendo de Frente comigo, Emerson Thiago, Carlos Julião e a nossa convidada muito mais que especial hoje aqui conosco, Bruna Alves, e ela vai falar um pouquinho sobre o seu livro, né, que acabou de ser lançado, e é claro que se você estiver curioso, nós também estamos. Eu vou passar a bola agora para o meu amigo Cláudio Julião, e o Cláudio vai fazer aquela apresentação sensacional da nossa convidada de hoje. Boa noite. Boa noite. Emerson, é sempre um prazer estar do seu lado, como companheiro de tribuna. Claro que a gente se encontrou hoje pelo dia. Eu quero lhe parabenizar pela cobertura da imagem, de toda a reportagem na comoção daquele jovem que tem um problema de saúde. Sem dúvida a imprensa consegue fazer seu papel, cumprir seu papel e mais uma vez você se reafirma como o grande nome da imprensa de São Miguel dos Campos. Agradeço. Bruna é uma amiga próxima que admiro muito. Ela produziu um livro que, se eu não me engano, a reportagem veio ao ar no Alagoas NT e no Jornal Alagoas, Jornal Alagoano. Sem dúvidas, uma das matérias mais acessadas, isso que nos chamou a atenção. E Bruna, ela é escritora, poetisa. O nome do livro é As Preces do Erotismo. Tem certificado pela Senar. Eu até brinco com ela, eu gostaria de ter essa amizade também. Ela é uma amiga íntima e próxima do Chico de Assis, que é um grande defensor da cultura lagoana, ator, atuou na novela Velho Chico, e todos, eu digo todos, sem exceção, testemunham sobre o poder cultural que esse homem tem. Então, Bruna é uma pessoa que abraça a cultura, uma escritora, algo muito inédito em São Miguel dos Campos. Eu não me recordo de grandes escritoras ou de livros que foram lançados nos últimos anos. Acredito que isso é inédito para o público feminino, e uma defensora da cultura progressista e de algumas pautas políticas muito importantes. Muito bom, isso é muito bom. E para você que está em casa acompanhar, a gente faz questão de dar publicidade a esse tipo de conteúdo, até porque é muito importante também valorizar os nossos artistas da terra, e isso é muito importante. Nós queremos também mandar um forte abraço, e eu acredito que ela também, a Bruna deve conhecer, ela não teve o conteúdo do erotismo, mas a Érica Matias também, ela vem numa jornada, ela está representando muito bem também o município por onde ela passa. O portal tem feito várias publicações, inclusive da própria Érica Matias, mas é muito importante a gente ver uma pessoa que entra no mundo e nesse conteúdo e traz um conteúdo diferenciado. Bruna Alves, eu gostaria de saber quem é você, e o público também quer saber. Seja muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, estou muito agradecida pelo convite. É muito bom ter essa visibilidade, né? Principalmente na questão cultural, que é uma coisa que eu defendo, que vem muito enraizada em mim. Enfim, eu sou filha de São Miguel dos Campos, nasci em Maceió, mas vivi aqui a vida inteira. Sou formada em estética e imagem pessoal, mas digo que a minha vocação sempre foi artística, né? Então, assim, eu escrevo desde muito cedo, desde os 18 anos. Eu escrevo no meu caderninho em casa, mesmo como hobby. Agora, licença, não perca o raciocínio. Quando você diz que escreve desde os 18 anos, eu vejo você com um rosto de 17. Fica uma curiosidade muito grande. Vou deixar isso no ar. Não faz isso não. É apenas um número. Tá Idade bom. não importa. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, eu passei por um período difícil na vida e eu colocava tudo, pegava caneta e colocava tudo no papel, né? Então, assim, era um período muito individualista e eu escrevia muito para mim. Eu não tinha coragem de expor aquilo, né? Até que chegou um momento que eu disse, não, eu preciso ser... Eu cresci, virei mulher, e eu disse, a minha poesia, os meus textos, eles precisam ser combativos. Eles precisam alcançar o coletivo, não apenas a mim.
né, que eu já tinha passado por aquela fase. Então, eu passei a escrever de uma forma mais combativa. Tem até uma música da Ellen Oléria, que foi uma concorrente do The Voice, e ela diz isso: a minha poesia é poesia combativa. Então, eu passei a escrever dessa forma, e dessa forma eu tive um convite, que foi de um grande amigo que eu conquistei através da internet. Amigos virtuais, eles existem de verdade. E ele me fez esse convite, essa participação, nós escrevemos juntos. E é isso, estou aqui escrevendo e pretendo continuar nessa linha. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco eu quero que você cite uns versos aqui pra gente, viu? Então. É especial. Aqui a gente está trazendo, para você que está chegando agora, a Bruna Alves, sentada conosco aqui, vai falar um pouquinho sobre o seu livro, sobre o lançamento. E eu vou passar a bola. Meu amigo Cláudio Julião, é com você? Sem dúvidas, Emerson, Bruna. A Bruna preenche uma lacuna cultural na cidade. De fato, eu me recordo da Érica Matias, poetisa também. Ela é uma grande amiga de um grande amigo meu, que é o D'Artagnan Holanda, imortal da Academia de Letras de Maceió. Então, sem dúvidas, o público intelectual aqui de São Miguel, ele tem um pouco de vazio. Havia aqui uma academia de letras, eu não sei se está funcionando ainda, mas nós ficamos muito reféns da Paixão de Cristo todos os anos. Aqui não há, de fato, uma iniciativa teatral, aqui não há, de fato, uma iniciativa educacional voltada à cultura. Nós estamos apenas... A nossa única referência cultural de São Miguel é a Casa de Cultura. Verdade. E tanto é que assim, a ausência de conteúdo cultural aqui na cidade ocasionou, e não quero entrar nessa polêmica, até porque o programa hoje é leve, não está tão... Não. Mas assim, aquela simples escultura na entrada de São Miguel, não levando para o lado do partidarismo da torcida, causou uma repercussão fora do comum em São Miguel, ou seja, as pessoas não estão muito habituadas a absorver o conteúdo cultural. E por ser mulher, eu acredito que toda essa poesia combativa, essa fala, deve ser de fato externalizada. Eu acredito que isso serve de inspiração para outras jovens, para outros jovens que gostam de escrever, que têm uma facilidade para o cunho artístico. E diga-se de passagem, isso precisa também ser absorvido no mundo político. As pessoas também precisam entender que a cultura é uma pauta fundamental para a funcionalidade não só da máquina pública, mas para que a sociedade também entenda que isso também é uma forma de lazer e de ensino. Eu vejo nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gabriel Garcia Marques, vamos frisar aqui, esse público intelectual sempre esteve engajado no universo político, que são as transformações. E tem uma frase de um grande revolucionário que eu trago comigo, e acredito que é o grande guia de uma trajetória política em si, e como vida também, que é Leon Trotsky, o grande revolucionário russo. Ele diz o seguinte, que um dia a revolução virá, mas a poesia também virá junto. Então fica claro que cultura e política e o anseio social, eles sempre devem andar juntos, até como o Cazuza já dizia, tem que vir nos segredos do liquidificador. Sempre deixando as suas, né, Cláudio? Eu poderia bater de frente. Mas tudo bem. Bruna, por que Preces do Erotismo? Preces do Erotismo. Bem, preces é uma palavra que está muito ligada à religião, né? À religiosidade. Mas não necessariamente ela está voltada apenas à religião. Prece é um murmúrio, é um sussurro, é uma manifestação sincera. Então, como o teor do livro é erótico, nós quisemos trazer essa suavidade, esse murmúrio, esse sussurro, e por isso o nome do livro, As Preces do Erotismo. E como foi que nasceu esse? Você selecionou nomes, procurou significados? Como foi que ele nasceu? Ele nasceu junto com um amigo, né? Ele é psicanalista, ele é de Goiás, é escritor também, tradutor, doutor em literatura, e juntos nós trocávamos muita figurinha, né, pela internet, e conversávamos muito. E como eu gosto muito de psicanálise, como esse assunto da sexualidade me atrai bastante. Atrai todo mundo.
né? Só que assim, é um tabu É um também, tabu, realmente. né? Muitas pessoas não gostam de falar sobre o assunto, têm vergonha, mas gostam de dar aquela espiadinha, né? Sempre. Oh, Então, nós fizemos essa troca, resolvemos escrever a respeito, justamente para dar uma apimentada, né? Eu acho que o país vem passando por momentos difíceis e isso é como um alívio, um respiro. Então, a gente resolveu tratar desse tema dessa forma sofisticada e aí surgiu o livro. surgiu o livro, né? Mas nesse livro, né, eu posso dizer assim, o livro ele nasceu em si também por um sentimento, você se envolveu, posso dizer assim, amorosamente com alguém. Como é que eu coloco? Eu sou muito direto. Não, Eu gosto de. Tá todo mundo querendo saber, né? Eu quero saber. Porque dizem que as grandes obras Ou nasce da nossa vivência, né? Isso, experiências, né? eu sempre fui muito atraída pelo lado sensual das coisas, Uhum. pelo erotismo, só que de uma forma, de uma abordagem leve, né? De uma abordagem mais sofisticada. Isso na pintura, no cinema, tem grandes... tem cineastas que eu sou muito fã, como o Woody Allen. E tem um filme dele chamado Match Point, que me atrai muito. Filmes como Beleza Americana, que tem essa abordagem sensual, essa coisa que aborda a sexualidade, o desejo. Pessoas que reprimem o desejo, pessoas que bancam o desejo. Então, assim, eu sempre fui muito ligada nesse assunto, eu sempre gostei muito. Música, eu posso citar aqui uma pessoa que completou ano antes de ontem, que foi Madonna, que eu acho que é uma mulher espetacular nesse sentido. Inclusive, ela tem uma música chamada Erótica, né? Então, assim, admiro pessoas nesse sentido, admiro arte, admiro pintura. Então, assim, sempre foi um tema que um tema que me apetece desde cedo. Sim. E eu nunca tive tabu em relação a ele, nunca tive questões como vergonha ou nada do tipo. Enfim, agora estou expondo, né? Expondo. É muito bacana, gente. E para você que está em casa, você que está chegando agora no nosso programa, Batendo de Frente, nós estamos com uma abordagem diferente hoje. A nossa convidada é Bruna Alves. Estamos falando sobre o seu novo livro, um lançamento, né? Bruna, é o primeiro? O primeiro livro. Primeiro livro. E como é que está sendo para você a expectativa, o livro? Como é que as pessoas estão recebendo a mensagem? Olha, ele é um e-book que geralmente as pessoas gostam muito do livro físico, né? Sim. Inclusive eu também. Mas assim, como a gente está num momento atípico, resolvemos escrever numa pandemia, né? Levar arte para as pessoas seria uma forma mais fácil, mais rápida da gente levar esse conteúdo. Tem sido assim maravilhoso para mim. Estou extremamente ansiosa. Esses dias eu fiquei muito ansiosa porque a gente lançou ele na quinta-feira, né? Ele saiu da editora e lançamos na quinta-feira. Nós começamos as vendas de uma forma direta, via direct. Quem quiser adquirir o livro, faz o depósito, a transferência e nós mandamos para o e-mail. Só que assim, a gente já está em busca de plataformas para divulgação do livro, para as pessoas poderem comprar através de link, como Amazon e Spotify. Então, assim, a princípio estou extremamente ansiosa, não estou conseguindo nem assimilar direito, assim, eu já posso ser... Porque, assim, já posso dizer que eu sou uma escritora oficialmente. Sim, com certeza. Depois que você terminou de escrever, mesmo que não tivesse sido lançado ainda, já era uma escritora, né? Até porque você disse que já vem desde pequeno escrevendo muito, e isso é muito importante. Cláudio? Eu deixo até um apelo, né? Se aqui houver ainda e existir a Academia de Letras de São Miguel dos Campos, que incorporem essa moça, né, no rol dos imortais. Porque ai, que honra, meu Deus. É um fato inédito. É uma realidade. Sim. Sem dúvidas, eu vou dispensar a Érica Matias, até porque não acompanhava o trabalho, mas já tinha ouvido falar. Mas as pessoas costumam escrever muito no âmbito acadêmico. Isso.
Eu também faço parte de rol de pesquisadores, escritores, eu tenho meu objeto de estudo, só que da forma que ela escreve, de fato, isso aí é reservado aos bons, aos boêmios, aos verdadeiros intelectuais. Tem uma mensagem de filosofia de vida, porque as teses acadêmicas, elas possuem um objeto e uma finalidade. E ali é você tentar apresentar uma tese que solucione devido problema da sociedade, seja do âmbito jurídico, político, etc. Já nesse sistema de escrito, isso aí eu digo e comprovo de fato. Eu sou fã, não costumo ler muito nesse aspecto, mas do campo filosófico eu posso dizer que regozijo minha alma. Isso serve até como um sossego. Às vezes nós estamos estressados, queremos repensar algum modelo de vida, algum comportamento. E o ser humano está sempre querendo adquirir conhecimento. Eu acredito que a Bruna foi muito feliz na pauta que resolveu escrever. Isso, de fato, é um tabu social. As pessoas não costumam conversar. Você entra na academia já de idade, maior de idade, dono de sua vida. Você foi contemporâneo dentro da Universidade de Jornalismo, Emerson. Você sabe melhor que ninguém que a palavra sexo ainda soa de uma forma muito complicada. Não é todo mundo que, na sociedade, que coloca, né? A palavra sexo ainda ela é muito pouco usada, entre aspas, né? Até porque nós vemos hoje a televisão, ela explora muito a sexualidade, mas em muitas famílias tradicionais não se fala. Eu acho até que é por isso que nós vemos muitos relacionamentos, casais que têm problemas durante um tempo, porque a falta de comunicação referente ao assunto atrapalha demais no relacionamento. E isso deixa um clima tenso, né? Eu posso dizer assim, até pavoroso, porque quando a pessoa não tem intimidade com si mesma, ela não consegue trazer, eu posso dizer assim, até a satisfação da outra pessoa. Perfeito. Né? É uma realidade. Sem querer lhe cortar, não, fica à vontade. Acredito que a cunha de conhecimento, o assunto que a Bruna trouxe, veja só, os inúmeros acessos que a página teve na reportagem dela, que isso chamou a atenção, a dimensão e a proporção de acessos. Primeiro se deu a capa. Sim, aquela capa ali Eu disse pra você, rapaz, que capa é essa aqui, meu irmão? E isso eu queria até perguntar, de onde veio a ideia da capa? A palavra fica com você. De onde veio a ideia? Então, logicamente, nós queríamos impactar de alguma forma. Né? Como nós gostamos muito de arte barroca, de arte antiga, sim, nós escolhemos uma pintura do século XIX, que é a capa. Se chama o Retrato Orientalista de uma Mulher Nua, e ela está com os seios de fora. Né? Os mamilos estão aparentes. E existe muito tabu acerca do seio feminino, que é uma coisa tão natural, o corpo é algo tão natural. Inclusive, dentro do livro, há uma reflexão acerca desse recalque que existe dos mamilos. Nas redes sociais, se uma mulher posta uma foto com os mamilos de fora, tem que ter uma taja, ou a conta é bloqueada, enfim, denunciada, porque as pessoas não conseguem lidar com algo extremamente natural. Bruna, pegando o gancho da capa, eu faço sempre algumas análises, eu não vou dizer que é uma análise política, é uma análise social. Chegou uma época no nosso país que as mulheres precisaram sair às ruas com o movimento feminista e antimachista para não serem estupradas ou não serem vilipendiadas no seu caráter moral. E isso tomou uma proporção gigantesca. Eu acho que é o sustentáculo do feminismo hoje, é o assédio sexual por parte dos homens. Nós, como classe masculina, Emerson, temos que, infelizmente, entender essa realidade. Você acredita que o seu livro, a sua obra, preenche algo, como você mesmo disse, uma poesia combativa, uma obra combativa? É uma resposta para a sociedade, é uma resposta antimachista, é uma resposta feminista nesse cenário? Certamente é uma resposta. Eu jamais faria algo que
que não levasse uma mensagem, né? E eu levo exatamente essa mensagem junto com o Edson, que, como eu já falei, é um psicanalista, uma pessoa que entende muito da mente humana. A gente conversa muito a respeito. Então, obviamente, eu levo essa mensagem das mulheres que têm que se empoderar, que não precisam se envergonhar, que não precisam ter vergonha. Nós temos que acabar com os tabus, temos que levar esses debates para a sociedade, temos que repensar o modelo que a gente vive em relação a diversas coisas, o machismo, relações amorosas, afetivas, como as pessoas veem o corpo feminino, enfim. E, obviamente, com esse livro, eu estou levando essa mensagem. Perfeito. Muito bem. Tá aí para você que está em casa. E, olha, eu vou dizer uma coisa, eu digo mais, viu? O erotismo, ele é algo que deve ser aplicado em vários pontos, principalmente num relacionamento, num casamento, né? Sim. Vocês sabem que, na maioria dos casos agora, não sou especialista, deixa eu tirar minha taginha de fora, é só o comentário de um curioso. É só o comentário de um curioso, a especialista está aqui do lado. Então, deixa eu dizer, a falta de erotismo dentro de um casamento atrapalha demais. E eu digo isso porque muitas mulheres têm problemas nos seus relacionamentos porque o homem, automaticamente, ele sai de casa, eu vou botar as aspas, né, entre aspas, para procurar uma outra mulher porque ela tem o que a de casa não tem. Ela mostra o erotismo fora que a de casa não mostra. E é por isso que muitos relacionamentos ainda entram dentro desse patamar. Essa é uma visão minha. O que eu vejo que muitas mulheres, elas se retraem, elas têm medo de deixar o seu cônjuge feliz. É uma realidade. Muitos dos homens também não veem a mulher naquele estágio. As de casa, elas têm que ser padrão, né? Muitas das vezes o próprio homem também tem essa mesma visão, mas as de fora não. Sim. Então, ou seja, isso atrapalha em vários setores. O que você acha? Você que é especialista. Isso é o reflexo de uma sociedade machista. Perfeito. É como você falou. Ele vê a de casa como uma santa, uma mulher que não pode expressar o desejo, uma mulher que não pode falar o que pensa, uma mulher que tem que ser... Bem, viralizou uma frase, não sei se foi em 2016, eu não lembro direito, bela, recatada e do lar. Né? Isso. Isso aí viralizou. Por onde anda Marcela mesmo? Então, assim, muitos homens não bancam o desejo que têm, querem reprimir as mulheres, reprimem as mulheres, querem que as de casa sejam bela, recatada e do lar, e depois vai buscar fora uma mulher que seja mais aberta, mas que aí ele faz tudo no sigilo, porque ele não tem coragem de mostrar para a sociedade o que ele realmente deseja. E há toda uma repressão, né? Então, e essa repressão gera muito conflito dentro de casa, porque eu acho que nenhuma mulher gostaria de viver dessa forma. Perfeito. Né? Perfeito. Nós vivemos hoje um colapso social. Infelizmente. Essa fala da Bruna e a sua análise, Emerson, é muito interessante, porque existe também uma pauta religiosa que se sobrepõe a esse tipo de assunto. Quem é o pastor mais bem-sucedido em âmbito familiar que consegue conviver e desfilar nos grandes púlpitos do Brasil? É o Cláudio Duarte. Sim. Por quê? Porque ele fala brincando. Isso. Os pastores, de fato, que faziam essa discussão de forma séria, como aquele pastor Josué, esqueci o sobrenome, Josué Gonçalves, oriundo da Assembleia de Deus de São Paulo, a mídia rapidamente absorveu ele não consegue mais ter material externo. E o Cláudio Duarte conseguiu se sobressair porque ele trouxe isso com muito humor. Eu me lembro de uma pregação que ele dizia assim: eu cheguei em casa e minha esposa estava vestida com uma roupa de onça. E eu brinquei, disse: meu amor, vamos fazer um safari hoje. A igreja caiu na gargalhada. Foi o único homem que eu vi arrancar um sorriso daquele pastor bem durão, Silas Malafaia. Então, é esse modelo que a sociedade
quer. Você Sim. não discute isso. Sim. E quando se discute de uma forma intelectual e plena, como a Bruna está propondo, ainda existe um segmento social, seja ele religioso ou não, que vai dizer assim, isso não é erotismo, isso é safadeza. Verdade, concordo com você. Mas isso não é só dentro da igreja, porque a igreja também tem um tabu muito grande, as pessoas têm muito medo de Isso. falar isso. Quando o Cláudio vem e começa a fazer, ele trouxe um formato diferenciado, elas estão começando a pegar o ritmo, né? E estão aceitando, estão mais abertas à discussão, a entrar com esses diálogos dentro da própria igreja, porque hoje a falta de comunicação dentro do lar é muito grande e os próprios cristãos estão se separando. Aí a Bíblia diz que você não pode se separar por nada, né? Traição ou morte. E aí? Eu acredito que 90% deles ali já deveriam já ter se perdido, porque quando vão para a igreja. É verdade. Né? Mas é uma situação que a gente tem que levar muito a sério. E a Bruna traz hoje uma reflexão incrível relacionada a esse assunto. Hein, Cláudio? A Bruna faz parte de um segmento, e aí eu vou entrar dentro daquilo que eu posso dominar. Ela faz parte de um segmento que dentro da política está escasso, é o segmento cultural. Você não tem mais tantos intelectuais engajados no processo. Nós estamos sempre tomando um tino um pouco com os educadores que disputam alguns cargos eletivos. E nós imaginamos que aquelas pessoas dominam a pauta. Eu reafirmo aqui publicamente, e o Emerson e eu nós temos essa franqueza de ter essa abertura e segurar o que falamos. Sim, com São certeza. Miguel não pode ficar refém de uma paixão de Cristo todos os anos. Isso tem que acabar. Até porque o público não assimila mais esse modelo de teatral. Eu vou ser sincero, o público assimila o modelo teatral. O que acontece é que nós estamos refém apenas da paixão de Cristo. Nós temos que ampliar o leque, né, da área cultural do município e dar destaque ao que interessa a população hoje em dia. E algumas coisas colocado como prioridade, a paixão de Cristo é ela. Mas só tem a paixão de Cristo? Essa é uma pergunta. Só tem isso em São Miguel dos Campos? Não desvalorizando a paixão de Cristo, não, porque eu conheço o André, claro. Eu tenho um carinho imenso por ele, eu tenho um carinho imenso por todos os artistas da paixão de Cristo, eu cubro a paixão de Cristo, transmito ao vivo, sempre que a gente tem uma parceria bacana, nós temos uma audiência muito boa com a paixão de Cristo, mas eu quero que a área cultural ela seja levada em consideração não somente com a paixão de Cristo. Não podemos dizer, tem cultura em São Miguel só com a paixão de Cristo. Nós vimos a precariedade na divisão dos valores da Lei Aldir Blanc, a polêmica que está sendo em todo o país. Parece que o artista, o ator, o escritor, o poeta, o pintor, o artista plástico em si, pintor é ultrapassado agora, mas parece que se perdeu a essência do respeito desses ofícios também. Não há um incentivo à cultura necessariamente, não estou falando em âmbito municipal e fujo dessa pauta, não quero me aprofundar nisso hoje, é em âmbito nacional. E aqui eu faço uma pergunta simples à Bruna, claro. Bruna, como é que você está vendo esse desmonte cultural a nível nacional? De forma extremamente triste. Você, como meu amigo, sabe que eu sofro e o meu sofrimento eu transformo em arte. Eu não vou ficar simplesmente sofrendo de braços cruzados e não fazer nada quanto a isso. Então, assim, eu escrevo, eu tenho poesias, inclusive, que manifestam a minha indignação com esse desmonte da cultura no país. Desde 2018 eu sofro muito com isso. E eu estou aqui para agregar, para lutar, entendeu? Como eu tenho uma pessoa que eu sigo na internet, que é uma socióloga, e ela fala que nós temos que fazer trabalho de formiguinha. Eu vou ser uma dessas formiguinhas, começando pela minha cidade,
Entendeu? Tem Fantástico. artistas incríveis em São Miguel dos Campos. Sim. Eu sinto falta. Aqui tem artistas plásticos maravilhosos. Um exemplo é a Rai Rocha. Isso. Inclusive, ela é cantora, ela tem uma banda. Rai cantou, inclusive, né, lembra que a gente fez um show de talentos aqui? Me lembro. Show de talentos musical gospel. E a Rai cantou e cantou maravilhosamente bem. Nós já vimos aqui em São Miguel uma exposição numa galeria. Uma exposição de quadros. Não tem. Não me recordo. Isso falta aqui, faltam oficinas de teatro, que foi o que eu fiz gratuitamente no Senarte em Maceió, com um professor, um mestre, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu gostaria muito de trazer isso para aqui. Os miguelenses não têm que sair de São Miguel, Isso. sabe? É muito difícil, tem pessoas que tiveram que ir embora. Tem outro artista plástico também, Manassés Muniz. Os trabalhos dele são espetaculares. Eu sigo ele no Instagram. Preciso ir embora, porque aqui não tem oportunidade. A Rai, ela difunde uma arte muito interessante. É a pirografia. Sim. Os quadros e o modelo de agendas personalizadas da Rai é fora do comum. Eu não tenho problema nenhum de fazer esse reconhecimento público. Não sou cliente, mas sempre acompanho pelas mídias sociais. Tem um rapaz... Eu já deixo aqui o nome explícito, não faço pré-campanha para ninguém, eu tenho muito respeito por todo mundo, mas no segmento cultural, um rapaz como o Velber Teles, Sim. se eu não me engano, é até pré-candidato a vereador. Sim. Tem muito futuro. É uma pessoa renomada no mundo cultural. Alagoas conhece o Velber. Sim. Eu fico muito triste de entender e saber que uma pessoa dessa dentro do nosso município não consegue ser valorizada. O Velber, ele tem um caráter fantástico, de uma humildade tão esplêndida. Eu me recordo de uma época que teve uma feira agrária, se eu não me engano, tinham 3 ou 4 sem terras assim. O Velber cantou para os 4 em cima de um trio elétrico. Então essa humildade nós temos que reconhecer. Dentre outros, frisando, como você frisou, a Paixão de Cristo. Claro, é um modelo fantástico. Eu reconheço aquilo como arte. Reconheço até o método. Eu só acho que não devemos ficar refém apenas daquilo dali. A Casa de Cultura tem um mini teatro que é lindo. Aquilo deveria ser reformado, deveria ser ofertado à população. A situação da Érica Matia, o desfecho dela, infelizmente, com o público, com o grupo político que andava, foi triste você perder esse conteúdo intelectual dentro de sua equipe. Isso é chato. A Biblioteca Municipal, aqui há muitos anos eu não vou, então eu não vou falar, porque eu não costumo falar do que eu não vejo. Mas se você está sentado nesse banquinho, o povo quer saber. Pode contar que eu estou curioso já. Abriu a boca aqui, eu já... Não, mas assim... Me conte tudo. Eu acho que deveriam ser adquiridos livros anuais, livros mais atuais. Sim. Os escritores miguelenses, Vicente Minervino, que é mora ali na Rua da Bica, entre outros escritores, sem dúvidas, essas pessoas precisam de reconhecimento. Eu acho que a Bruna, ela integra uma nova geração da cultura de São Miguel. Ela citou a Rai também deve estar na nossa faixa etária de idade. Então, essa nova geração artística de São Miguel, ela precisa ser reconhecida e valorizada. Nós estamos em uma época eleitoral e isso é muito complicado você fazer qualquer tipo de análise, porque geralmente as torcidas se doem. Sim. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu penso que... Eu até brinquei com Bruna. Eu espero encontrar ela alguns anos depois nas ruas da Europa, adquirir um livro dela em uma livraria, em um café inglês. Dúvida, isso é normal, isso é natural, você tem que entender. Pessoas como Chico Buarque, pessoas como Gilberto Gil, pessoas como Clarice Lispector, essas pessoas já deram sua contribuição, uma nova geração está surgindo. E eu deixo um apelo até para os jovens de São Miguel dos Campos, vejam só. Ao invés de procurar tanta bebida, tanta festa, tanta diversão, isso é natural da vida. Isso não é algo ruim, desde que você consiga fazer tudo dentro do panorama legal e sem excesso. Mas ser uma pessoa culta, estudar, procurar entender o que é arte, isso é importante. Isso traz um regozijo e um preenchimento na alma. Você, Emerson, eu já pude conviver com você
e posso dizer assim, que você está no meu hall de amigos, eu estou no seu hall de amigos, eu vejo o seu esforço no Miss São Miguel. Eu vi aquilo dali. Eu vi a época que o Sandro Saaz, a agenda mais disputada do mundo gospel. Sérgio Saaz, isso era a agenda mais disputada do mundo gospel. Eu vi aquele homem cantar numa escola, em um evento que você promoveu. Então, muito difícil trazer ele, viu? Muito, muito, muito. Então, eu acredito que... Eu vi anteriormente o deputado Inácio de Loyola, ele tornou o Caldinho de Capela patrimônio imaterial do estado de Alagoas. Esse reconhecimento por parte dos políticos, dos parlamentares, seja do Poder Executivo ou do Parlamento, do Legislativo, tem que partir esse reconhecimento para os artistas. E esse grupo intelectual que vem surgindo em São Miguel precisa ser valorizado. Eu acho que Bruna consegue estrear bem. Eu posso dizer que sou suspeito em falar, mas os escritos recorrentes, que já li um pouco, sem dúvidas, eu posso dizer que de verdade são impactantes. E se remontarmos um pouco, eu vou até parafrasear e brincar, a Revolução Russa tem que ter até cuidado, porque esses escritos para incendiar e trazer uma revolução cultural é rápido. Revolução Caeté. Revolução Caeté. Falando em Revolução Caeté, e falando também, pega no seu o gancho, e falando nos escritos que foram lidos, eu quero agora pedir a nossa convidada para citar, né? Um trechinho, claro. Né? Claro. Spoiler ao vivo. Vou dar um spoiler, vou ter que olhar aqui. Fique à vontade, olha, que maravilha. E, gente, ó, agora preste bem atenção, viu? Vem pra cá. Preste bem atenção, aqui na câmera 2 aqui pra mim, aqui o que eu quero ver aqui. Preste bem atenção nas frases, cada trecho, tá bom? Bem, eu vou citar agora um aforismo, que é um texto literário bem incisivo, reflexivo, que dá um insight, enfim, é um textinho curto, mas ele pode provocar várias sensações. Então, vai aqui uma palhinha do livro. Intoxicados pela luxúria, devoravam um ao outro. Savana era o nome adequado a ser dado àquele quarto, àquela cama. Dá uma boa reflexão, né? Acho que todo mundo sabe o que a savana representa, né? Um perigo. Fantástico, fantástico. Olha, eu posso saber, Cláudio também, mas algumas pessoas não. Traduz pra gente. Bom, se não quiser, tudo bem. É muito forte? Não, é básico. Pronto. Dois amantes apaixonados, intoxicados pelo amor, pela luxúria, que estão se amando. Savana é um local na África. Na verdade, é um local que possui vegetação, enfim, várias partes no mundo. Mas a savana africana, especificamente, é um local de bastante vida animal selvagem. Então, savana é o nome dado àquele quarto, àquela cama. Eu acho que fica bem claro o que eu quis dizer com isso. Meu amigo, perfeito. Agora, mais claro do que isso... Só comprando o livro. Deixa eu fazer uma coisa que a gente esqueceu. Vamos dar luz à nossa convidada. Na câmera 2, dá luz pra gente, por favor. Noah, luz. Isso, agora. A gente passou o tempo todo aqui. Disse Emerson, haja luz e houve luz. Mas eu acho que combina com o tema, isso. Né? Uma luz mais fraquinha, né? Combina. Ótimo, maravilha. Cláudio, tanto faz, eu já estou aqui pensando na savana. Vai, Cláudio, fala. Não, eu acredito que o trecho do livro da Bruna, sim, e do Edson também, claro, sim, resume muito bem o conteúdo. Sim.
você vê uma linguagem poética, filosófica e, sem dúvidas, que traz uma grande reflexão. É um produto de qualidade que você vai estar adquirindo aos amantes da leitura. Aqueles que adquirirem é um produto de fantástica, de primeiríssima qualidade. O que realmente diferencia a Bruna dos demais artistas é o envolvimento e engajamento dela de pautas ativistas políticas, pelo que eu acompanho sempre. E tem algo que ela diz o seguinte: uma vez eu perguntei, Bruna, por que seu estilo de fotos no Instagram sempre traz a sensualidade? Ela disse assim: o meu corpo é uma revolução. Isso eu sempre quis perguntar, e eu estou perguntando agora ao vivo. Essa sua mentalidade veio de onde? Qual foi a inspiração? E como você acha que todo esse caráter sensual pode revolucionar a sociedade? É difícil eu saber exatamente de onde surgiu, sabe? É como eu falei para o Emerson, que eu tenho essa... Eu me envolvo com isso, eu aprecio muito essa arte desde nova. E eu aprecio muito mulheres que não têm vergonha de se expor, como eu citei aqui, Madonna, enfim, tem outros exemplos que eu posso citar. E como eu falei para você, nós somos seres políticos. Sim. Tudo que a gente faz, por mais isento que você seja, você está de um lado, né? Se você se isenta de uma forma, você está dando espaço para outras pessoas. Então, assim, a minha performance no mundo, ela é revolucionária. Eu tenho uma cantora norte-americana que eu gosto muito, ela diz que quer fazer da vida dela uma obra de arte. Além de uma obra de arte, eu quero fazer da minha revolução. E eu uso o meu corpo, a minha voz, a minha escrita, tudo que eu puder usar, eu vou usar para modificar, de alguma forma, a sociedade. A Bruna falando... Nós imaginamos que ela já tem 50 anos de idade, né? Eu sou uma alma antiga, vocês não fazem ideia. Sou uma alma antiga. Isso aí eu já não tenho nenhuma dúvida, estou ouvindo. Bom, para você que está nos acompanhando no Batendo de Frente de hoje, nossa convidada, Bruna Alves, falando sobre o seu livro, lançamento, né? Preces do Erotismo. Você deve estar se perguntando que programa é esse, que é um programa que está acostumado a trazer políticos, pré-candidatos, candidatos e etc. O programa Batendo de Frente, ele bate de frente com tudo, não somente com política. E nós vamos trazer diversas áreas aqui para o programa, para que você que está em casa possa ficar bem informado de todos os assuntos. Agora, nesse exato momento, Bruna, eu gostaria de sair um pouquinho dessa área. E eu queria perguntar de você, agora falando um pouquinho de política, como é que você está vendo a política local aqui de São Miguel dos Campos, porque, como fala de política, a gente pensa, você com uma cabeça diferenciada no mundo do erotismo, como é que você vê agora esse momento político? Eu faço parte da juventude do PT, juntamente com o Cláudio e outras pessoas maravilhosas. O partido, ele é um lugar que me faz sentir à vontade. Eu encontro pessoas que possuem uma ideologia que compactua com os meus pensamentos, com o que eu quero para a sociedade. Então, assim, a gente está engajado nesse momento. Nós queremos transformação, obviamente. Nós queremos mudar esse quadro atual. Nós queremos revolucionar, nós queremos colocar os nossos projetos. A gente já tem vários projetos, só que a gente precisou adiar por causa da pandemia, a gente ficou sem se encontrar, mas sempre se falando, sempre trocando figurinhas. E nós temos muitos planos para que esse cenário atual seja modificado. Muito bem, tá aí, palavras de Bruna Alves. Cláudio Julião, você tem mais alguma pergunta para a Bruna? Não. Acredito que a Bruna conseguiu resumir tudo. Sempre fala com muita propriedade. E sem dúvidas, eu ainda acredito que essa obra vai rodar o mundo. Maravilha. Bruna, você gostaria de deixar suas considerações finais para essa noite? Eu gostaria muito de agradecer o convite. Como eu falei no começo, ter essa visibilidade, eu nem esperava. Eu ainda estou assimilando,
ser uma escritora, ser uma autora. Né? E agora, dando essa entrevista, mas fiquei muito à vontade. Já é uma personalidade, né? Já é uma personalidade. Sim. Gostaria muito de agradecer a oportunidade. Vocês fazem um trabalho incrível dando esse espaço aqui. Eu acho que, como você falou, que tem mais convidados políticos, né? Sim, da política. Eu acho que vocês vão dar mais espaço agora para as pessoas da cultura também, para artistas, enfim. Gostaria de deixar aqui a minha rede social. Fique à vontade. O meu @ é Bruna Alves, 2 S, _S. E através do meu direct, vocês podem entrar em contato comigo para adquirir o livro As Preces do Erotismo. Muito bem. Então você já sabe, né? Repete de novo o e-mail, o direct, para poder o pessoal entrar e já adquirir hoje, viu? @ Bruna Alves, com 2 S, _S. Muito bem. Topado. Mas não sai daqui porque o programa ainda não acabou. Nós vamos falar agora sobre um assunto interessante. Deixa eu ver aqui, ainda falta 5 minutos. Nós vamos falar sobre o assunto, e é o caso do estudante que tem apenas 15 anos de idade, e esse estudante ele está passando por um momento muito difícil, né? Ele está com um tumor na cabeça, está inclusive se espalhando pelo crânio da cabeça dele, os olhos dele, um dos olhos na verdade está sendo estufado para fora. É uma para você que está muito nos chata, assistindo ao vivo agora nesse exato muito momento, difícil. Eu gostaria, nesse exato momento nós estamos transmitindo as imagens, né? Nós tivemos uma conversa com a mãe dele, que é a Joelma, e também com o próprio Ítalo, né, que eu gosto mais, que muito é Cleiton, bem, pessoal. na verdade. Nós estamos Cleiton, mas na casa da Joelma. Joelma é mãe um do rapazinho Cleiton, muito bacana. A mãe do Cleiton, ela está aqui do meu lado, o Cleiton também está aqui do meu lado. Para você ter uma ideia, Cláudio, ela como nós não queremos esperar que uma coisa pior venha Ele acontecer de imediato, nós estamos aqui também para tirar dúvidas. Pedindo para você mais uma vez, compartilhe esse material para que ele possa alcançar até mesmo, se for necessário, o governador do estado de Alagoas, que possa ajudar esse adolescente de apenas 15 anos de idade, que está a mãe dele. Pela boca. Joelma, então é uma situação muito difícil. Joelma, eu gostaria que você contasse uma visita, nós tivemos e também para os nossos internautas de 30 minutos a história para que as pessoas pudessem colaborar. Situação, então se você está nos assistindo agora nesse momento, colabore, né, com essa família, tá bom? Porque é muito importante. Nós conversamos com o secretário de Finanças do município, Tiago Alves. Ele passou todo o trâmite para a gente. Ele disse que o processo existe na justiça para que ela consiga fazer essa operação. É uma operação muito cara, que passa de 130 mil reais, uma operação muito alta, né, perto de 650. E aí o que acontece? O município não pode pagar essa operação completa. Então a secretária de saúde, junto com a administração, orientou direitinho, ela entrou na justiça, o Estado paga uma parte, e o município paga outra, porque se ele pagasse todo seria favorecimento. Para que isso não viesse a acontecer, então está seguindo todos os trâmites. É muito dinheiro e é uma cirurgia muito complexa. Então o pessoal precisa ter um pouquinho de paciência. Só que quem está doente não tem paciência. E ele precisa de medicamentos, precisa estar ali atento 24 horas. Ela vai precisar também de recursos pós-cirurgia. A gente falou inclusive com o prefeito do município. O prefeito ficou de buscar informações, ele buscou informações com a secretária do município, passou, ainda antes do programa começar, ele me ligou e a gente... ele passou um relatório geral do que estava acontecendo, algo que eu já estava inteirado, né, da situação, e a gente passa para você aqui deixando tudo certinho. Ele falou exatamente o que eu acabei de repetir para vocês, o que eu acabei de falar ainda há pouco, e ainda deixou claro que vai batalhar para que ele seja operado o mais rápido possível. A equipe da prefeitura, do jurídico, vai inclusive entrar em contato com a juíza para ver o que é que pode fazer para poder reforçar essa operação do jovem Cleiton aqui na cidade. Então é uma situação complicada, Cláudio. Fugindo, né, um pouco da temática do programa, é muito salutar, da temática do programa não, do programa de hoje, né? Sim. É muito salutar fazer esse apelo social,
Eu acredito, enquanto você estava aí narrando os fatos, eu até me emocionei. Eu não consigo entender por que a juventude de São Miguel sofre tanto. Isso é um caso de sofrimento. Eu sou jovem, a nossa equipe técnica é jovem, a Bruna é uma pessoa jovem, com um futuro fantástico. Em contrapartida, ainda existe um público jovem que sofre tanto em São Miguel. Eu entro nisso e falo com muita propriedade, eu não gosto de ser desleal e milindrar o caráter de ninguém. De fato, esse procedimento jurisdicional é cabível. Os gestores municipais, não só de São Miguel, como das demais cidades circunvizinhas, orientam de fato a sociedade a impetrar esses determinados procedimentos, que viram processos jurídicos, porque só com força judicial, sim, os gestores, seja do estado, do município, seja lá quem for, consegue cumprir essa determinação e se amparar legalmente. Dentro do processo civil, existe um caráter de discussão, se chama tutela de urgência, tutela de emergência, tutela antecipada. Você antecipa a sentença, é simples assim. Você antecipa o que iria do final por conta da urgência da demanda, ou seja, é questão de vida, né? Ou o juiz dá a liminar ou o rapaz vai morrer. E dentro dessa situação, eu trago a responsabilidade para os vereadores de mandato. Pelo amor de Deus, não esperem chegar nesse tipo de situação. Pode colocar aí nas imagens, o pessoal que está em casa, nesse tipo assistindo. De situação, para que as pessoas não morram. Eu fiz essa crítica no programa passado. Eu vou fazer novamente. Enquanto eu tiver vida, eu vou fazer. Parem de furar a fila do SUS. E vou pedir aqui publicamente o seguinte: quando eu fizer um programa e falar, não me liguem. Da próxima vez eu falo o nome. Não me liguem. Parem de furar a fila do SUS. Isso acontece. Essas discrepâncias no mundo da saúde pública acontecem porque essas personalidades que ganham tanto dinheiro furam a fila do SUS. Olha só, você conseguiu uma consulta na Santa Casa. Você furou a fila do SUS, vereador. Você furou a fila do SUS, agenciador de consultas, de exames, de cirurgias. E você que é médico, que permite e se deixa furar a fila do SUS, vamos fazer o seguinte, doutora. Não faça cirurgia, não faça o atendimento médico, faça de graça, porque no prontuário você ainda coloca que é do SUS. Você fez favor. Sim. Faça isso não, você fez juramento de salvar vidas de graça, não foi? Então, não permita furar a fila do SUS. Então, por conta desses furões do SUS, um jovem como esse está prestes a morrer, está nas mãos da justiça, e para conseguir sobreviver, precisa da liminar judicial. Nesse caráter, eu vou ter que entrar em defesa da justiça alagoana. Eles nunca negam. Sim. Eles nunca negam. Quando é caso de vida ou morte, eu não conheço um juiz que legou uma liminar. Pelo menos de São Miguel. Eles nunca negaram. E o poder público, o encaminhamento é esse mesmo, para não poder ser responsabilizado e acabar sendo penalizado. Então, assim, sim, de fato, isso não é uma pauta somente do gestor em si, seja ele quem for que esteja ocupando a cadeira de São Miguel, mas também são dos parlamentares. A nossa Câmara, se eu não me engano, tem 3 personalidades que trazem saúde no nome político, não é isso? Sim. Eu desafio até que tragam aqui um projeto de grande porte no mundo da saúde nos 4 anos. Não tem. Eu ainda não vi, nem mesmo do vice-prefeito. Não vi, inclusive do vice-prefeito, não vi. Então, assim, fica difícil você até falar de algo tão delicado e não se revoltar. Isso é revoltante. Eu estou vendo um menino de 15 anos indo à morte, não poder dormir. Não poder dormir. Isso deve ser perturbador. Então, assim, faça um apelo social para que as pessoas contribuam, colaborem. Aqueles que tiverem condições, eu também me proponho a doar uma certa quantia, Emerson. Isso aí eu converso com você. Não tenho problema de assumir essas responsabilidades públicas,
Mas, de fato, isso é falha do parlamento municipal, isso é falha do parlamento estadual, isso é falha do parlamento federal, isso é falha dos governantes. Às vezes as pessoas levam muito para o campo sensacionalista. Culpa do prefeito, época da eleição, sim, né? Culpa do prefeito, é culpa do prefeito, pega o prefeito. Eu não acho que seja... Eu também não acredito. Porque às vezes as pessoas querem se aproveitar do momento, até o momento político e tal. Na discussão, na live ao vivo que a gente fez hoje lá, eu até coloquei, não interessa de quem vai vir a ajuda. Se é do político A, B, C, D, F, G, está em pauta uma vida. Eu posso fazer um apelo aqui público? Fique à vontade. Aquele que ajudar, por favor, faça não sensacionalismo político. Pegue não, menino, e espalhe como troféu que resolveu o problema, não. Aprenda a ser humilde, deixar o ego e a vaidade de lado. Aprenda a ser humano. Isso aí eu e Bruno a gente sempre discute dentro do nosso conjunto. Você precisa ser humilde também no mundo político. Eu espero depois não ver a foto desse rapaz estampada nos WhatsApps e Instagrams dizendo: resolvemos o problema do rapaz. Por favor, me deem um voto. Façam isso não. É um apelo que eu faço. Independentemente de quem seja, eu sou pró-vida. Vida sempre. Independentemente de quem venha ajuda, nesses casos eu sou pró-vida. Agora, eu preciso sempre buscar os meios legais. Perfeito. E os caminhos corretos que tem que ser feito independentemente. Então, a mãe busca o município, busca o prefeito, busca a Secretaria de Saúde para poder trazer, então, aquela oportunidade, né, do município resolver o problema. Eu sou desse jeito. Agora não resolve, aí a gente vai buscar os meios de comunicação, que a maioria deles só resolvem dessa forma. Não era para ser assim, infelizmente. Eu quero deixar aqui em pauta e registrado que a gente também falou com o Jerônimo da Santa Casa. Jerônimo me atendeu muito bem. Teve uma outra situação de uma senhora que estava com os caroços, também muito feio, e eu não vou citar o nome. E o Jerônimo conseguiu para a gente a operação dela, era muito cara também. Eu não divulguei esse fato, mas ela ficou muito agradecida. Eu sempre tento fazer esse tipo de situação por debaixo dos panos, assim como diz, né, nos bastidores, para não divulgar esse tipo de situação. Emerson, essa questão que você fala do SUS, da saúde pública, ela já é pauta mundial. Sim. Porque o único país, de fato, que implementou com propriedade, sem suas nuances ou divergências ou quebras recorrentes, Cuba. Olha, o coronavírus ele está sendo melhor tratado em Cuba. Sim. Os norte-americanos milionários estão indo se tratar em Cuba, porque a taxa de mortalidade lá é menor. Venezuela, do mesmo jeito. O Brasil, eu não estou fazendo aqui defesa de regime ditatorial, eu faço essas discussões no âmbito político, mas estou trazendo para o âmbito público da saúde. Ficou visível que o governo do ex-presidente Lula, quando conseguiu remontar o Sistema Único de Saúde, ele conseguiu dar dignidade para o povo brasileiro. Inclusive, essa pauta, o Mandetta como ministro da Saúde, que hoje há um romance que envolve aquele homem, ele veio oriundo de indicações da Unimed. Ele veio para destruir o Sistema Único de Saúde público. Se imagine, em época de pandemia, essa discussão já é mundial, os Estados Unidos já pensam em levar isso daí, seja qual for o governante vencedor das eleições em novembro, o Paraguai já pensa em implementar, Londres já pensa em implementar, a Europa já quer discutir sistema público de saúde. Aí você imagina só, um jovem desse, com tanto dinheiro, uma cirurgia dessa, se não é o sistema público de saúde, como é que essas pessoas sobrevivem? Não sobrevivem. Se não é a Santa Casa utilizando o SUS da maneira correta, como você está dizendo, para salvar a vida das pessoas, como as pessoas sobrevivem? Eu estava falando com o Jerônimo e ele disse o seguinte: Jerônimo, tem estrutura para fazer uma operação desse tamanho na Santa Casa? Ele disse: tem estrutura. Tem estrutura. O que nós não temos é a permissão. Ou seja, o hospital daquele tamanho, uma mega estrutura, eles não dão permissão para fazer esse tipo de cirurgia aqui em São Miguel dos Campos. Eu acredito até que seja a arte da política, mais uma vez, ali
cravada. Não posso cravar absolutamente nada, mas é o que a gente vê aparentemente. Porque a Santa Casa de Maceió pode. Por que a Santa Casa de São Miguel com uma estrutura dessa não pode? Tem que fazer. Tá entendendo? Aí, a Santa Casa daqui não tem condições de ter um neuro? Claro que tem. Com certeza tem. Então, eu trazia um neuro e daria então a oportunidade para a Santa Casa fazer. Aí você tem que sair daqui para ir para Coruripe para poder fazer com uma outra pessoa lá, com uma estrutura desse tamanho aqui, certo. Onde Coruripe também se prevalece da Santa Casa de São Miguel dos Campos para várias situações. E a própria Santa Casa de Maceió manda para cá também. Então, ou seja, é um trocadilho, mas tem que ir para lá. Então, é muito caro, é muito complicado e a família sofre com isso. Eu sou a favor que aprovem e que deem autorização para que a Santa Casa possa realizar esse tipo de cirurgia aqui em São Miguel dos Campos. Né? Bom, eu vou ficando por aqui. Cláudio, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a todos que acompanham as redes sociais do portal Alagoas NT. Sem dúvidas, acredito que o apelo no final vai salutar, porque é questão de saúde pública, é questão de vida, é questão de humanidade. Mas não perder o brilho do programa. Bruna, muito obrigado por atender nosso convite. Sem dúvidas, você é um quadro cultural e político que vai se perdurar em São Miguel. Acredito que São Miguel, em um determinado momento, vai se tornar pequeno para essa moça. E eu quero mandar um abraço especial para um grande amigo de Bruna, que é meu amigo também, um grande intelectual, Gustavo Correia. Eu amo você, gosto demais de você. Fique com Deus. Te amo, Gus. E Emerson, você sem dúvidas, irmão, eu falo isso com muita propriedade e me emociono mesmo, eu gosto muito de você. E o que me faz participar juntamente com você desse programa é a sua imparcialidade, o seu caráter honesto, a sua humanidade acima de tudo e a solidariedade nessa sociedade que já é tão doente. Rapaz, assim você me deixa vermelho. Obrigado, Cláudio, obrigado. Eu é que tenho um prazer imenso de ter você aqui ao meu lado e deixa esse programa um pouquinho mais rico, né? Eu posso dizer assim, a forma como esse rapaz fala me deixa de boca aberta. Bruna, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Pra gente foi um prazer, espero que você retorne mais uma vez, né? Vou adorar. Muito bem, gente. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima sexta-feira e o nosso convidado será Ângelo Filho, tá bom? Você não pode perder. Já estou anunciando antecipado. Tomara que ele não diga não, viu? Um abraço forte e até lá.